45 diz assim. Vamos pedir para Deus abençoar, né? Senhor, fala conosco um pouco mais. Usa a minha vida do jeito que o Senhor achar melhor, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bem-aventurada é aquela que acreditou que o Senhor cumprirá tudo quanto lhe foi revelado. Veja, está falando de Maria. Bem-aventurado significa feliz, muito feliz, felicíssima. Quem que é feliz, felicíssima? Aquela que acreditou que o que foi falado por Deus vai se cumprir. Quer ser uma pessoa feliz, muito feliz, felicíssima? Acredite na palavra. Acredite na palavra. Lucas 1:20. Porém, eis que permanecerás em silêncio, pois não conseguirás falar até o dia em que venha a ocorrer tudo quanto te revelei. Zacarias. Porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais no seu devido tempo se cumprirão. Duas pessoas distintas, o mesmo assunto. A palavra de Deus sendo falada. Uma acreditou, feliz, muito feliz. Outro duvidou, ficou mudo. Se você pegar e depois fizer a leitura, você vai ver. Por isso que a gente vê algumas pessoas, elas sussurram e a voz das pessoas, né, vai lá longe. Algumas pessoas, por mais que elas tentem ser discretas, elas são percebidas aonde quer que elas estão. Por quê? Porque o foco de luz de Deus está em cima da vida da pessoa. Enquanto isso, há pessoas que, por mais que elas tentem fazer algum barulho, elas não são ouvidas. O motivo é simples, é claro e é de fácil compreensão. Porque um acredita na palavra, outro não acredita na palavra. Abacuque agora, 2:3. Abacuque 2:3. Porquanto esta visão se cumprirá. Esta visão se cumprirá. Quando? No tempo determinado no futuro. Quer dizer, o tempo já está determinado, declarado. E é para o futuro. O importante é você acreditar. É uma visão que fala do fim. Não falhará. Então, o assunto, o fim. Mas a objeto de reflexão para nós, a palavra de Deus falada, ainda que demore tempo, aguarde-a, não queira resolver do seu jeito, tenha paciência, confiante, porque ela certamente virá e não se retardará, ou retarda é atrasado. A palavra não será atrasada. A visão não vai atrasar. O assunto não vai atrasar. Retardado significa atrasado. Vai fazer brincadeira depois que as pessoas falam, retardado. Retardado significa, é isso daí mesmo, é atrasado. Atrasado. Então, uma pessoa atrasada é uma pessoa retardada, que ela está fora do tempo. Ali o texto diz, a visão vai acontecer, ela não chegará atrasada. Ok? Vamos ajustar para podermos finalizar nossa conversa de hoje? Vou pedir um favor seu. Se o seu telefone está fora do silencioso, confere ele aí e põe no silencioso. Primeiro lugar. Segundo lugar, banheiro e água só se estiver tomando remédio. Orientação médica. Aí vai. Do contrário, fica aqui. Aguenta firme que nós temos 28 minutos para refletir junto na palavra. Tá bom? Então, o texto traz para nós a ideia, né, o pensar acerca das promessas de Deus que se cumprirão no tempo certo. Eu até conversei com os irmãos de manhã. Eu gosto do culto da manhã. Eu gosto. De manhã a Dora está aí, a Dora agita a galera. Nossa, junto com a Dora tem uma outra turma que agita o pedaço.
É um barato. Eu gosto do culto da manhã. E eu falei com a turma, a gente estava pensando que às vezes a gente conversa com pessoa e tem pessoa que promete algo para nós e não cumpre. Você já teve esse desprazer, esse desgosto de ouvir alguma promessa de alguém e a pessoa não cumprir a promessa que ela fez? Alguém já passou por isso daí? Deixa eu ver. Ou só eu que passei por... É chato, é triste. Mas você vê que a pessoa promete, ela não cumpre, aí depois ela promete de novo, a gente vai e confia de novo. E você já teve o desgosto em dose dupla a mesma pessoa não cumpriu o que ela falou que ela ia cumprir de novo? Alguém já passou por isso aí? Ou só eu? Ah, só eu. Ah, entendi. Tá bom, então. Com Deus o negócio é diferente. Porque Deus, ele fala e ele cumpre. E o problema, ele está em quê? Porque nós muitas vezes sofremos esse desprazer de ouvirmos alguém falar conosco algo e não cumprir o que foi falado, a gente pensar que Deus também não cumpre. E aí a gente não consegue acreditar em Deus, não consegue acreditar na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é uma palavra que não volta vazia. Aqui nós fizemos a leitura de 2 exemplos e depois o terceiro de Abacuque. O primeiro, para Maria. Deus fala o quê? É uma pessoa muito feliz. A pessoa que acredita na palavra é uma pessoa muito feliz, porque a palavra se cumpre. Agora, já o Zacarias, ele ficou mudo, ele não falava nada. Por quê? Porque ele não conseguiu acreditar. A mesma revelação. Só que a mesma revelação e 2 comportamentos diferentes. Um comportamento de acreditar, independente da situação, acreditar. O outro comportamento de não acreditar. E isso tem feito até hoje distinção entre pessoas dentro dentro de um contexto de fé. A mesma pessoa, no mesmo tempo, o mesmo pastor, a mesma mensagem sendo pregada, um avança, um cresce, um colhe vitórias após vitórias, o outro não vai, não deslancha e às vezes até vai recolhendo derrotas, vai recolhendo situações desagradáveis. A Bíblia ela deixa bem claro para nós que quando você coloca a sua confiança, independente da circunstância, você vai ser feliz, ou você será feliz. Mas quando você decide não acreditar na palavra, você vai acabar ficando ocultado, vou dizer assim, bloqueado, vou dizer dessa maneira. Com outras palavras, você até vai tentar, mas as coisas elas não vão acontecer. O texto é claro. O texto mostra com clareza. Eu só preciso ter um pouco de boa vontade. Então vamos lá. Primeiro ponto. E isso está baseado no devocional de hoje, viu? Essa reflexão está baseada no devocional de hoje. Deus sempre cumpre a sua palavra. O que ele prometeu não falhará, não falhará. 2 Coríntios 1:20. 2 Coríntios 1:20. Por quê? Todas quantas promessas há em Deus são nele sim, e por ele o amém. Tantas quantas promessas são. Aí, você vem para cá e Deus faz muitas e muitas promessas para você. Ele faz promessa para sua casa, para sua família, para o seu casamento, para o seu filho, para sua filha. Faz promessa para sua empresa, faz promessa para sua vida financeira, profissional, promessa para sua vida emocional, física, sentimental. Ele vai fazendo promessas. As promessas vão sendo liberadas aos montões. Diga amém, diga graças a Deus por isso. As promessas elas são liberadas e eu preciso entender e acreditar que Deus ele está liberando sobre a minha vida. Agora, a fidelidade de Deus não depende da circunstância. Esse é um ponto chave para qualquer pessoa que queira desfrutar do que Deus tem para fazer na vida dela. A promessa de Deus ou a fidelidade de Deus não depende da circunstância. Homens mudam, tempos mudam, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A circunstância não vai determinar se Deus será fiel na sua vida ou não. Pode estar dando tudo ao contrário.
talvez uma situação totalmente adversa. Mas o que Deus falou, ele vela por cumprir. Números 23, 19. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Deus não é homem para mentir. Homem mente. Aquilo que eu falei com você no começo. Homem promete uma coisa e não cumpre o que prometeu. Muitos deles não conseguem cumprir sentado o que prometeu em pé. Tem muito homem que não tem palavra. E seja homem ou seja mulher. Mas um homem sem palavra é ainda mais estranho. Que o homem é o cabeça, é o sacerdote. O homem é aquele que foi designado por Deus para conduzir a bênção para dentro de casa. Aí o homem não ter palavra fica muito estranho, muito esquisito, para ficar bem barata essa nossa conversa. Então, a palavra de Deus, ela é uma palavra que acontece, se manifesta, se materializa, independente da circunstância. Se Deus falou, ele faz. Talvez ainda não tenha acontecido. Eu não acabei de falar para você, eu tenho uma promessa de Deus desde 2000. Ainda não aconteceu. Mas a promessa continua e eu continuo acreditando na promessa. Eu não abandonei a promessa. Eu não desacreditei na promessa. Muitas dificuldades já apareceram no meio do caminho. Muitas situações já me levaram a pensar até mesmo em desistir. Mas a palavra de Deus foi liberada sobre a minha vida. Então, eu vou fazer aquilo que eu propus para você quando eu comecei a conversar com você. Eu não vou reclamar, eu vou trabalhar. Trabalhar. Pastor, eu estou esperando o milagre acontecer na minha casa. Não aconteceu ainda. É verdade, não aconteceu ainda. Mas vai acontecer. Pastor, eu estou esperando o milagre acontecer na minha empresa. Não aconteceu ainda. É verdade, não aconteceu ainda. Mas vai acontecer. Pastor, eu estou esperando por uma resposta que é a resposta, pastor. E hoje já tem um tempo, hein? Parece que cada vez fica mais difícil. Eu nunca fiquei grávida, viu, irmão? Essa barriga que tem aqui não é de gravidez, não, viu? É de falta de disciplina mesmo. Mas eu já ouvi falar que quando a mulher está grávida e ela está para ter à luz a criança, a dor aumenta. É verdade? É assim mesmo? A mulherada que já teve filho aí é? Sim ou não? Sim? Não. Ah, pastor, parece que. É, Grace? Parece que o negócio aumentou. A dificuldade aumentou. Então, vou deixar sobre a sua vida uma palavra profética. Se aumentou, se prepara porque está para nascer. Vou repetir isso, você só acredita se você quiser. Se você não quiser, fica na sua, não precisa acreditar não. Só aumentou porque está por acontecer. Segundo ponto, nem sempre entendemos o caminho, mas nós podemos confiar no processo. No processo. Podemos não entender o caminho. Alguém sabe como que é o... Quem gosta de leite? Deixa eu ver. Leite. Olha, o povo não gosta de leite aqui, pouca gente gosta de leite. Iogurte de morango, aleluia. É derivado do leite, meu Deus do céu. Vocês não tomam leite, tomam iogurte? É. Você sabia que a vaca é preta? E o capim é verde? E o leite é branco? Você entende como que isso acontece? Você sabe explicar? Alguém sabe explicar? Por quê? Mas você toma leite do mesmo jeito, não toma? Pronto. A vaca é preta, o leite, o capim é verde, o leite é branco. E a gente toma, que é uma beleza. Alguém já tomou leite direto lá
Eu não sei como que fala, você não me interpreta de maneira da teta da vaca? Acho que é assim que fala, né? Alguém já tomou? Olha, os bezerrão vieram tudo agora à noite. Ai, ai, ai. Então, uma coisa que nós precisamos é acreditar. Tem gente que quer ficar entendendo. Você sabe por que tem gente que não chegou ainda lá na frente? Porque fica querendo entender tudo. Porque fica querendo uma explicação para tudo. Eu sei que a gente precisa. Uma coisa é eu entender para eu aprender. Ainda hoje, estava conversando com o pastor Toninho. E ali o pastor Toninho falou de um assunto. Aí eu falei, eu faço diferente do senhor. Por que o senhor faz assim? Eu perguntei para ele, falei, eu estou perguntando, não porque eu estou duvidando ou afrontando. Falei, porque eu quero aprender. O senhor tem mais estrada do que eu. Então eu quero aprender, eu quero entender. Por que o senhor faz assim? Eu faço assado. Aí ele explicou, ó, é por isso, por isso, por isso. Falei, entendi. Então aprendi uma nova. Aprendi uma nova. E não tem problema. É importante a gente aprender. A gente querer aprender. Aprender é uma coisa. O problema é quando a pessoa fica querendo saber porque ela está duvidando. Ela não está acreditando, então ela quer ficar. Irmão, eu não fico atrás de querer entender. Eu agarro a palavra e pronto. Que jeito que vai acontecer? Não estou nem aí. Falei para o João outro dia, nós estávamos falando. Falei, João, tudo que nós tem é fé. Não tem nada além de fé. E o milagre está acontecendo. Se você coloca a sua fé à disposição de Deus, e Deus opera o milagre. Ele faz o que tiver que fazer, irmão. É por isso que é a escola de fé. Por isso que o justo vive da fé. O que tem explicação, o que é compreensível, o que é fácil de se fazer acontecer a partir de uma explicação, acaba não sendo um milagre. Acaba sendo uma realização. Já o milagre, você vai explicar. Como você explica? Maria não teve relação sexual e ficou grávida de Jesus. Explique. Dá para explicar? Vai ter uns estudiosos, entendidos, que vão falar um monte de teoria. Eu não quero nem saber. Eu acredito que ela ficou grávida e que Jesus morreu por mim e por você. E eu estou indo para o céu graças a Jesus. Mas como que ele nasceu? Que jeito que foi? Se eu não entender, eu não aceito Jesus. Se eu não entender, eu não batizo. E com isso tem gente que está com a vida travando. Está igual o Zacarias. Ficando, eu estou usando a base bíblica, não estou desrespeitando aquele que tem a dificuldade, né, em relação à fala. O Zacarias ficou mudo. Está cheio de gente assim. Por quê? Porque não consegue acreditar, entender. Independente do caminho, o importante é acreditar. Deus sabe como fazer acontecer na nossa vida. Acontece que o pastor Jonathan tem um comportamento, a Sabrina tem outro comportamento, a Ágata tem outro comportamento, Rafaela, a Rafaele tem outro comportamento, a Maria tem outro comportamento, a Lô, o nome dela eu não consegui gravar ainda, mas começa com Lô, não começa? Então é Lô, pronto. A Lô tem outro comportamento, a Maria tem outro comportamento. Cada um tem um comportamento. Na vida de cada um, o processo é diferente. Para uns, algumas coisas elas são mais fáceis, para outros é mais difícil. Não, não dá para eu pegar e querer olhar o Pedro e fazer a minha régua espiritual a partir da vida do Pedro, porque o Pedro é outra história. O Manuel é outro assunto, com a Roseli é outro assunto, com o Tom, com o João, com a Erika, com a Gleice, cada um. O que eu preciso é acreditar.
Deus sabe como trabalhar com cada um de nós. Deus sabe como alcançar cada um de nós. Uma pessoa ele alcança de um jeito, a outra ele alcança de outro jeito. O importante é que Deus está alcançando todos. Você está sendo alcançado por Deus. A maior prova disso é que você está aqui nesse momento. Isaías 55, 8 e 9. Vou ler aqui com você. Isaías 55, 8 e 9. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Olha lá. Começa por aí. A gente pensa de um jeito, Deus pensa de outro jeito. Aí a pessoa ela quer explicar, vai explicar o quê? Deus pensa diferente de nós. Não vai dar certo. E nós vamos entrar num conflito espiritual, porque o pensamento, vamos concluir a leitura, você já vai entender, ó. Os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma Yahvé, o Senhor. Nem o pensamento nosso, nem o caminho nosso é o mesmo caminho e pensamento de Deus. Enquanto nós estamos pensando, agindo e fazendo de um jeito, Deus está pensando e agindo e fazendo de outro jeito. O importante é que Deus sabe como Ele trabalha na vida de cada um de nós. Se Ele falou que vai acontecer, verso 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, olha lá, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que o vosso caminho. Eu fico assim, ó, contrariado quando eu vejo uma pessoa que quer ficar em pé de igualdade com Deus para querer falar, Deus, mas por quê? Mas por que o quê? Se ele é Deus, então ele sabe o que ele faz do jeito que ele faz. O que a pessoa quer ficar querendo botar Deus contra a parede? Mas que falta de juízo, que falta de sensibilidade, vamos dizer assim. Vamos embora, vamos continuar. Também os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. É esse o problema que muitos acabam encontrando na caminhada de fé. A pessoa quer ver acontecer na vida dela, dentro do tempo dela, do jeito dela, e ela acha que Deus vai usar a régua dela. Fala para quem está pertinho de você, não queira se comparar a Deus. Deus está muito acima de você. Irmão, irmã. Deus está acima. Eu conversei com os irmãos de manhã, nós pensamos uma coisa importante, porque a ansiedade ela leva muitas vezes a pessoa a querer encurtar o caminho, a querer facilitar o processo. Quem aqui já colocou vinagre na cabeça do caqui? Deixa eu ver. Só a Roseli, mais ninguém. Quem aqui já embrulhou a banana verde com o jornal e pôs dentro do fogão? Apressadinho. Fala para quem levantou a mão perto de você. Apressadinho. Eu não sei cozinhar. Eu faço o basicão lá. Eu faço o meu feijão, o da Marcinha é cheiroso. O meu feijão, ele é estranho, nem cheira. O arroz, faço o arroz lá. Agora faço com banha. Fica cheiroso. Dá até para comer. Eu sei fazer o basicão. Sei fritar um bife, fritar um ovo. Eu gosto de fazer pizza. Segunda-feira eu falei, vamos comer pizza. Pizza hoje, pizza. Aí a Marcinha, oba, vamos na pizzaria. Eu falei, não, eu vou fazer pizza. Aí eu fui no supermercado comprar mussarela, presunto, porque minha pizza é básica. Eu não gosto é o basicão. Mussarela, presunto, tomate, cebola e orégano. E 3 bolinhas de azeitona.
No supermercado não tinha massa de pizza nenhum. Quem comprou massa de pizza esse fim de semana no supermercado? Algum de vocês comprou? Eu não sei. Ninguém comprou e não tinha. Não, eu nunca vi. Não tinha uma massa de pizza. Falei, não tem problema. A padaria tem. Aquela padaria tem de tudo. Eu vou lá. Não tinha também. Falei, mas que miséria. O senhor é obrigado a mostrar o meu talento culinário. Vou fazer a massa. E eu fiz, irmão. Uma xícara de leite, uma pitada de sal, um ovo, uma xícara e meia de trigo. Vai anotando aí. Uma xícara e meia de trigo, um punhado de fermento. Bate tudo, unta a forma, derrama na forma. Ficou boa. Ficou joia. Só que eu, quando eu vou cozinhando, eu fico assim, ó. Eu fico olhando, esperando assar. Você fica assim também, Eliseu? Morto de fome. Eu fico assim. Eu fico. Tem gente que fica desse jeito. Tá pedindo algo para Deus, fica igual eu, na frente do forno, olhando. Quem quando tá fazendo o arroz fica olhando o arroz também? Deixa eu ver. Olha lá. Meu Deus do céu. Os ansiosos vieram, os ansiosos não herdarão o reino. Ah, não, isso não está na Bíblia. Os ansiosos vieram. Eu vou fazendo, eu fico olhando lá, olhando. Aí eu mexo com a colher para ver se secou a água do fundo. Algumas coisas para a gente aprender com essa aula de culinária. Quem come antes de ficar pronto vai comer cru e quente. Tá cheio de crente comendo comida crua e quente. E a conversa nem é sobre comida. Mas você já viu que também tem aqueles que não comem cru? Não comem antes da hora? Que deixa passar do ponto? Você já deixou passar do ponto alguma vez? A comida lá na sua casa? Teve uma vez que eu deixei a pizza passar do ponto. A massa eu taquei na cabeça da Marcinha, ela ficou 3 dias de atestado. Passou do ponto, fica duro. Passou do ponto, você sabe como que fica. Já queimou feijão na sua casa? Sim ou não? Já queimou arroz? Fica com cheiro de arroz, feijão queimado ou não fica? Meu Deus do céu. E pipoca? Quem já queimou pipoca aí? Deixa eu ver. Ô, glória! A Marcinha só come pipoca queimada. Oh, meu Deus do céu. A casa fica cheirando. A conversa não é sobre pipoca. A conversa não é sobre arroz. A conversa não é sobre feijão. A conversa não é sobre pizza. A conversa é sobre nós queremos fazer as coisas acontecer no nosso tempo. E às vezes antes da hora ou às vezes depois da hora. Eclesiastes capítulo de número 3, verso 1. Eclesiastes 3:1. Para todas as realizações há um momento, para todas as realizações há um momento, existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Se você for querer adiantar o processo, você vai comer cru e quente. Mas se Deus estiver falando para você, é hora, é agora, é já, esse é o momento, esse é o seu tempo, esse é a sua oportunidade, e você ficar fazendo gracinha e dizer, não, agora não, eu vou esperar mais um pouco, vai comer queimado. Fala para quem está pertinho de você, com a autoridade de profeta que você tem. Fala assim, ó, fique fazendo gracinha, que você vai comer queimado. Seja apressado. Você vai comer cru e quente. É simples, irmão. É simples, irmão. Deus sabe a hora certa.
As promessas de Deus têm um tempo determinado. Deus não se atrasa. Ele age. Pastor, mas não aconteceu ainda. Se não aconteceu ainda, é porque não é hora de acontecer. Calma. Tenha calma. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Tenha calma. Não fica querendo acelerar, não. Isso vale para qualquer área da vida. Eu vejo gente querendo acelerar o casamento. Eu vejo, mas a gente vê, prega aqui no altar, saiu do altar, a conversa é outra. Mas no altar a gente tem que pregar. Eu vejo gente com tanta pressa para beijar na boca. Compra um saco de laranja. Saco de laranja e beijar na boca é a mesma coisa. É ou não é, pessoal? É, desse jeito a turma não vai ficar convencida. É ou não é, pessoal? Eu lembro lá, a minha mãe fazia. Você já ouviu falar de laranja cavalo? Quem já ouviu falar de laranja cavalo? Já ouviu, Ivan? Laranja cavalo é azeda. É azeda. A minha mãe fazia polenta de laranja. Quem já comeu polenta de laranja? Só eu, o Minduim e o Romildo. É uma delícia. Faça polenta, só que em vez de água, você põe o suco da laranja. Aí você põe ela para gelar, para endurecer na geladeira. Você corta. Em vez de sal, você põe açúcar. Faça, depois você traz um pedaço para mim. A minha mãe fazia ela falava, com a laranja cavalo fica melhor, porque a laranja cavalo é mais azeda. Então, eu vejo umas pessoas com pressa. Pressa por quê? Por quê? Ai, eu tenho que namorar logo, tenho que casar logo, tenho que logo. Para quê? Para quê? Pressa, para quê? Eu vejo algumas pessoas tão apressadas para determinados assuntos, determinadas situações, e tão morosas para outros assuntos. Alguns assuntos que não precisa de acelerar, a pessoa tem uma pressa. Outros assuntos que não pode ficar deixando para amanhã, a pessoa não tem pressa nenhuma. Precisamos parar a conversa, né? Gálatas 6:9. Vou ler aí com você. Gálatas 6:9. Esse texto ele é muito jóia. Não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos de fazer o bem, entenda, de fazer a coisa certa, não desfaleçamos de trabalhar, não desfaleçamos de colocar a palavra em ação, não desfaleçamos de acreditar, não desfaleçamos de seguir, ouvir, obedecer e praticar a palavra. Se não desistirmos, colheremos quando? É só não desistir. Fala para quem está pertinho de você. É só não desistir. No tempo certo você vai colher. É isso, irmão. Quer apressar? Vai comer cru e quente. Quer sair do tempo de Deus e deixar para depois? Vai comer queimado. Quer acreditar na palavra e crer que Deus sabe a hora certa? Vai ser feliz, muito felicíssimo. É a palavra, é a palavra. O cumprimento da promessa. Tem alguém que é de Deus aqui, sim ou não? Então, se você é de Deus, você vive no tempo de Deus. Se você é de Deus, você vive no tempo de Deus. Você acredita em Deus. Repete comigo assim, ó. Eu vou confiar no tempo e na fidelidade de Deus. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Deus, obrigado por essa oportunidade. Obrigado pela vida desse irmão.
dessa irmã. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem falado conosco nesses dias. Eu te exalto, eu te louvo. A tua palavra, ela é verdadeira, ela é fiel, ela é poderosa. A tua palavra se cumpre. A tua palavra escondi, guardada no meu coração para não pecar contra ti. É o que diz o salmista. Que o Senhor abençoe esse irmão, essa irmã, esse homem, essa mulher, em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome. Meu Deus, que ninguém aqui venha colocar vinagre na cabeça do caqui, que ninguém aqui venha embrulhar a banana com jornal, que ninguém aqui venha, ó Deus, querer comer antes da hora e nem depois da hora, tanto para não comer cru e quente, quanto também para não comer queimado e torrado. Que a bênção chegue na nossa vida no tempo certo, na hora certa, do jeito certo, para desfrutarmos da melhor forma possível, em nome de Jesus. Diga amém. Vamos ficar em pé? Vamos cantar essa canção? Aí logo eu dou a bênção apostólica e nós vamos embora para casa. A tua palavra. Você conhece a música? Canta ela. Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Canta, vai. As vestes do sangue lavei e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina ouro, vem tua obra em mim completar, até que no mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando você, sua casa, sua família. Não olhe para a circunstância, fique firme, crendo na palavra, na promessa. Deus tem promessa e se Ele prometeu, vai se cumprir. A graça do Salvador e Senhor Jesus, o amor do Pai Todo-Poderoso, comunhão e consolação do Espírito do Senhor, seja e permaneça com todos nós, hoje e sempre. Amém e amém. Ótimo final de semana para todos.